Pessoal, prazer aí mais uma vez estar gravando um vídeo aí para vocês. Eu gostaria de falar aqui sobre Apocalipse capítulo 12, porque fica uma certa dúvida sobre a queda de Satanás que menciona ali no capítulo 12. Quando menciona a queda de Satanás ali, está mencionando como se Satanás tivesse caído na grande tribulação. Porém, nós temos também na Bíblia referência que mostra que desde o princípio, antes de toda a fundação da terra, Satanás havia já sido derribado de lá dos céus. E aí a gente vai falar sobre o plano cartesiano para conseguir compreender melhor essa situação. A gente sabe que o homem é corpo, alma e espírito, e nessa de ser corpo, alma e espírito, o espírito é o espírito de Deus, que a gente já conversou aí um episódio anterior falando sobre isso. O corpo é a matéria, né, aquilo que a gente toca, e a alma é aquilo que transmite as nossas emoções, quem realmente nós somos. Então nós não somos o corpo, nós somos a alma. Então quando a gente fala em plano cartesiano, para compreender aqui o que aconteceu nesse capítulo 12, isso quer dizer que o nosso pensamento de ser humano, nosso pensamento humano é cartesiano. No caso, a gente está em tempos onde ele prossegue, né? A gente tem o passado, presente e futuro, e o tempo ele vai e não volta mais. E aí que a gente pensa. Mas para você compreender melhor, te dando um exemplo aí bem básico para a gente entender essa situação, a alma ela não envelhece. A gente sabe que a alma não envelhece, a gente não vê a nossa alma. Então a gente já começa a perceber aonde que nós temos aí o plano cartesiano, porém nós temos aí o infinito, que é justamente a nossa alma. E para explicar o capítulo 12 aqui, só para a gente entender uma base, para não ficar aí uma confusão na cabeça, isso identifica que para Deus tudo acontece ao mesmo tempo. Exatamente, tudo acontece ao mesmo tempo. Tanto que ocorreu no passado, como que vai acontecer no futuro, como que está justamente acontecendo agora no presente. Como que a gente percebe isso? A gente percebe quando a gente vê a Bíblia falando em Apocalipse que ele é aquele que era, aquele que há de vir e aquele que é. Então dá 3 dimensões, de passado, presente e futuro. Quando a gente fala sobre a parte de Deus ali, quando a gente menciona que Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente, a gente também compreende que Deus ele está em todos os lugares e ele compreende toda a ciência e ao mesmo tempo ele também não tem tempo, não existe tempo para Deus, entendeu? Agora você vê também uma situação importante, um outro exemplo bem bacana, que é quando a gente fala sobre sonho, só para ficar mais claro, mais amplo, quando a gente vai falar alguma coisa referência a sonho, o que você percebe num sonho? Que quando você sonha, mesmo que tenha passado 5 minutos e alguém tenha lhe acordado, o sonho parece que durou uma eternidade. O sonho parece que ficou ali dias ou horas. Parece que você dormiu muito, mas na verdade você não dormiu, você dormiu 5 minutos. E de repente, quando você acordou, você falou, sonhei tanta coisa em 5 minutos. Por quê? Porque para nós também, o tempo também não existe. A gente criou o tempo para poder ter uma forma da gente identificar as coisas e ter os nossos afazeres, mas para a gente o tempo também não existe. Então, na explicação aqui do capítulo 12, a gente compreende que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O que está sendo mencionado aqui no capítulo 12 é a mesma coisa ali que está sendo mencionado também no começo da fundação do mundo, quando Satanás foi expulso do céu. Então, para Deus, como não tem tempo, o que está acontecendo agora nesse exato momento, também está acontecendo aí no passado para Deus. E também está acontecendo no futuro. Por isso que ele tem o controle de todas as coisas. Então foi só uma base aqui para a gente ter uma noção desse capítulo 12 aqui de Apocalipse. Que tiver algum comentário a entregar, por gentileza, sinta-se à vontade. Quem pensar de alguma forma diferente também pode comentar. Quem tiver uma outra base, uma outra analogia sobre esse assunto, pode comentar também. Quem refutar essa palavra de alguma forma e tiver alguma outra ideia que ache que seria mais valiosa e que possa explicar da sua forma aquilo que você compreende em Apocalipse 12, também é valioso, tá bom? Fala comigo, vou deixar esse vídeo aqui só para a gente ter um estudo base sobre Apocalipse capítulo 12 e a gente começar a compreender algumas coisas aí sobre o fim dos tempos, porque é necessário que a gente compreenda o Apocalipse, entenda algumas partes, para a gente identificar em qual tempo nós estamos.
Se nós realmente estamos no tempo do fim, ou se estamos no princípio das dores, ou se ainda nem começou nada e a gente está só alarmismo, vamos dizer assim. Tá bom? Fala comigo, até uma próxima, se Deus quiser, trazendo mais vídeos para você.